Principal é compartilhar. Compartilhar, se inscrever lá no canal, aqui no canal, se inscreva. Se inscreva aí no vermelhinho embaixo, se inscreva, entendeu? Aperte o sininho para você ser notificado, aperte o sininho, tá bom? Curte, né? Já começou a ver o vídeo? Curte, bota assim a mãozinha para poder estar a gente... A mãozinha já é um jeito de a gente estar interagindo, tá bom? Então bota a mãozinha positiva, tá bom? Vamos comentar. Vamos compartilhar. Você já é inscrito? Compartilha com outros, tá bom? Compartilha com outras e vamos estar fazendo assim uma grande nação para um só pastor. Bom dia, meninas. Tudo bem? Estamos nós aqui, né? Glória a Deus, adorando a Deus, sendo grato, né? Mais um dia. Estava pensando hoje num versículo que diz, todo mundo conhece, né? O justo viverá por fé. A frase é viverá, né? Porque ele estava num tempo que ele estava falando que o justo, né? O justificado viverá. Ainda não estava vivendo. Viverá por fé. Agora, quem seria esse justificado? Seria aqueles que iriam se edificar na palavra, né? Porque a palavra antecede a fé, né? Lá em Efésios 1,13 diz assim: é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. É verdade. Então, é preciso se ouvir a palavra. Quando a gente recomenda, né? Recomenda a nós mesmos, nós recomendamos a nós mesmos a ler a Bíblia. Não é simplesmente ler a Bíblia, né? Mas é compreender a Bíblia. Compreender a palavra. Muitos não compreendem, né? Lê, mas não compreende. E aí vivem sendo manipulados porque não compreende o que lê. E aí vivem, muitas vezes, se edificando em textos isolados, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia, é pretexto para não se entender. E aí, né, passar errado, ensinar errado. Não é verdade? Então, nós não podemos edificar a nossa vida, muito menos a vida do outro, né, por textos. Porque cada texto tem uma história, né? Tem um contexto de um povo, de uma cultura, de uma educação, de um tempo, né? É endereçado para quem? Que está escrito no texto. Foi endereçado para quem? Por que foi endereçado? Por que está falando ali aquilo? Não é verdade? Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, o justo viverá da fé, por fé. É o nosso versículo-chave hoje, para nós estarmos meditando. E o justo é aquele que procura realmente entender a palavra, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como um obreiro aprovado, né? De que não vá se envergonhar, né? Às vezes você vai falar, edificar alguém sobre um texto e a pessoa vai te questionar e você não vai saber responder. Não é verdade? Então, é desse jeito. Uma vez eu vi alguém perguntando a alguém sobre, lá em Isaías 61, versículo 2, está falando sobre o dia da vingança. E a questão da gente, às vezes, não saber o contexto é a gente, de repente, não entender certo o que está escrito em texto. Então, ela perguntou, por que
que está escrito, né? Isaías 61, versículo 2. E ali está escrito, né? Que o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ali é uma profecia, né? Do Messias que viria, o Jesus, esse que conhecemos, Jesus. É uma profecia sobre ele. Então, ali no versículo 2 está dizendo que seria o dia da vingança, né? Então, uma pessoa estava em dúvida, perguntou a Flor sobre o dia da vingança. Que dia da vingança seria esse? O dia da vingança seria o quê? A derrubada do templo, né? De Jerusalém, do templo físico, para o templo espiritual, né? A nova Jerusalém, Jerusalém espiritual, no qual Jesus, quando veio, quando se manifestou essa profecia, né? Jesus veio e ele pregou em Mateus 24 sobre isso. Mateus 24 todinho é sobre isso, né? Ele, ali no início, ali, os discípulos perguntou sobre a beleza, né, do templo, e ele falou, não vê tudo isso, vai ser tudo, fica na pedra sobre pedra, né? Depois lá no versículo 34, ele diz que naquela geração tudo isso iria acontecer. Então, assim, né, nós temos que ver o texto, mas temos que entender o texto. Não assim, às vezes tem Flor que, não generalizando, que às vezes pegam textos, gosta de bate na porta do outro, e aí pega um texto e às vezes fala assim, diz o Senhor, e mesmo não foi o Senhor que disse aquela frase ali. A palavra diz que toda palavra é inspirada, foi inspirada por Deus para o ensino, foi inspirada, né? Mas o que foi inspirado, né? Os historiadores, né? Até chegar à versão que a gente entende, foi passado por vários, né? Não é ali a original, né? O hebraico que nós estamos lendo, nem muito menos também o grego, né? O aramaico, não estamos lendo no original. Então, claro que o entendimento é diversos, por isso há vários caminhos, né? Aquele filho de Deus que veio no mundo, ele disse que foi o caminho lá para os judeus. Cristo é o novo e vivo caminho, né? Para o universo. Mas por que há vários caminhos, né? Há várias bandeiras. Exatamente por causa desse entendimento, não é o original, não é a mesma palavra, o original, mas as versões, né, foi se multiplicando. Então, lá no livro de Atos, me parece, no capítulo 17, ali está até falando, né, lá que os romanos, né, eles adoravam ali o que? Um Deus, e quando Paulo ali viu ali o que eles pregavam e eles não entendiam de que Paulo estava falando, e você é um Deus desconhecido. Paulo falando assim, para vocês, esse Deus que eu estou falando, esse Cristo, é um Deus desconhecido, né? Um Deus desconhecido, porque eles só acreditavam, né, naquele Deus lá morto, né, da cruz, humilhado, que infelizmente até os dias de hoje, né, acreditam só nele, vivam sempre falando, anunciando a morte, né, do Filho do Homem de novo, anunciando a morte. E ao mesmo tempo dizem que acreditam no Deus vivo. Mas isso é uma outra aula. O nosso propósito hoje é falar desse versículo. O justo viverá por fé. Para nós não é viverá. O verbo é nós vivemos por fé. Nós somos justos que vivem por fé. Por que somos justos? Porque nós zelamos pela palavra da verdade. A palavra antecede a fé. Então, nós cremos na palavra, nós ouvimos a palavra, lemos, meditamos, pesquisamos. Daí, nós somos justificados pela graça.
Crescemos na graça e no conhecimento e somos justificados pela graça de Deus. Essa é a palavra que temos para hoje. Pai seja convosco. A gente tem que entender de repente de quem está se falando. Por exemplo, quando está se falando de Abraão, Abraão viverá por fé, o justo viverá por fé. Quando está se falando de Abraão, ele viveu, né? Por fé. Ele não vai viverá. Viverá é o que? Futuro. Tá entendendo, menino? Então é isso. A gente tem que entender os textos, quem está falando. Se a gente está lendo uma história, entendeu? A história de um povo, de uma época, de uma tradição de um povo, entendeu? Não é pegar texto assim e sair se edificando e edificar o que é pior, edificar os outros, fazer discípulo, entendeu? Por isso que fica muitos estudando, nunca passa de ano, entendeu? Anos, 50 anos na EBD, na EB. 50 anos, muitas das vezes não sabe manusear, não sabe abrir, nem não entende nada. Por quê? Por causa disso, que aí fica tudo meio confuso, entendeu? Daí um fala assim, te ensina assim, menina, é por obras, salvação é por obras. Aí chega outro, se eu estou dando exemplo, por que texto sem contexto é pretexto para heresia? Para ninguém entender nada, e ficará mesmo, entendeu? Chega uma fala, ó, lê lá, né? Isso lido na Bíblia, foi inspirado. Né? Foi inspirado. A salvação é por obras. Aí chegou outro e falou assim, não é por obras, né? Vai lá no outro versículo. Né? A fé sem obras é morta, né? Que está lá em Tiago, livro de Tiago. Aí depois ler que não, a salvação não é por obras, por fé, né? Então, é isso. Aí se lê, todas duas pessoas falarem o mesmo texto, não foi inspirado? Entendeu? Presta atenção, hein? Aí, o que tem que saber é o quê? Cada versículo, cada texto ali, tem que saber o contexto. O endereço, para quem foi falado, a tradição, a cultura, o tempo, por que foi falado, entendeu? Por que está escrito que a fé sem obras é morta? Por que está escrito no outro versículo, no outro texto, que não é por obras, entendeu? Não, ninguém entende nada, é isso. Por isso que não pode se edificar por texto. Tem que se edificar por conhecimento. É o conhecimento que liberta a ignorância. Entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Oséias 4:6 fala o quê? O povo sofre que falta o quê? Conhecimento. É porque está faltando texto? Não. Aí está faltando o quê? Falta conhecimento. Aí também só leio, só monte aí, né? Que tem que ir mais para lá, um pouquinho. Tá? Que seja assim, porque tu, sacerdote, está ensinando errado, minha. Presta atenção. Aí vai ficar todo mundo assim cair no precipício. Entendeu? Isaías 29:13. O que está escrito lá? Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas por quê? Né? Muitas vezes só querem edificar um ou outro nesse texto, mas também só vão até aí. Parte. O povo sofre que falta conhecimento. Louva com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Mas aí o resto que está escrito, porque maquinalmente ficam aprendendo homens com homens. Que o homem quer passar para frente a sua sabedoria, a sua palavra, a sua verdade. Entendeu? Porque papai me ensinou assim, vovô me ensinou assim. É homem aprendendo com homem. Entendeu? Presta atenção, hein? Então a gente tem que aprender com a palavra. Toda a palavra foi, ano passado, inspirado, foi, aprende. Está lá em Hebreus 1, versículo 1. No passado, Deus falou com a humanidade através dos profetas. No passado foi inspirado, ele inspirou. Entendeu? Depois ele o quê? Ele revelou, né?
O verbo se fez carne e habitou no mundo lá, com os judeus lá, com Israel, que era o propósito. Entendeu? Ali não estava inspirando nada, estava se revelando, revelou, presta atenção. Entendeu? Depois, está escrito lá, acho que no livro de Atos 22, que ali o Paulo está contando a história dele, né? Que ele estava andando ali pelo caminho de Damasco, e aí o que? Aquela luz, né? A luz que iluminou. Luz é para quê? Né? Para iluminar. Apareceu e falou: Saulo, Saulo, por que tu tá me perseguindo, menino? Eu sou aquele Jesus que vocês conheceram como filho do homem, entendeu? E que vocês estão falando aí que vai começar tudo de novo. Não, eu sou agora sim espírito, a minha origem, entendeu? Eu sou aquele Jesus de Nazaré. Tá lá, vocês lêem lá direitinho. Uma luz que ele viu, né? E aí todo mundo, que tá falando com ele? Se fosse nos dias de hoje, ia falar como todo mundo fala. É o demônio que tá falando comigo. E às vezes acontece uma manifestação que, né, que Jesus veio para isso, deu vida e vida eterna. Veio para poder, né, trazer vida. Lázaro, venha para fora. Ele estava lá morto, hein? Então, Jesus veio edificar na mente das pessoas isso, né? A vida eterna, não é da carne, claro, mas é do Espírito. Mas até no dia de hoje, aí se vê, não faz igual Pedro, né? Pedro disse, é um fantasma. Mas o povo agora é pior ainda, vê uma manifestação, acha o quê? Acha que é demônio, que será coisa ruim, teve trabalho de se manifestar numa pessoa igualzinha, parente, entendeu? E parecia a troco do nada. Pra quê? Pra assustar só, entendeu? Não. É claro que do lado de lá tem aqueles também que iludem, gostam de iludir, fazer coisas de ilusão, entendeu? Igual de cá, também tem os profetas que também, em vez de profetizar, que nem, claro, não pode, que foi até João que se profetizou, mas eles não ficam aí vendo número de CPF, enviando, quer dizer, ilusionismo, né? Desviação, é verdade? Igual lá, aquela menina lá do livro de Atos, né? Tava lá. Ó, tá vendo? Eles são o nome de Deus. Então, em todo lugar tem, tanto do lado de lá como do lado de cá. Entendeu? A gente tem que ter o quê? Discernimento do Espírito. Entendeu? Por isso que tem que ter o conhecimento da verdade, andar na palavra da verdade, do Espírito da verdade, né? Da videira verdadeira. Que o Espírito tem da verdade, tem da mentira, do engano, né? E enganarão, está escrito, né? Que enganariam até os da luz. Então, há muitos, né, que gostam até de se enganar. Vamos ver? Que eu vou dizer uma coisa. Se alguém ficar adivinhando o número disso, o número daqui, está edificando o quê? Aí depois está falando, a vez fica falando, porque você escapou da morte. Entendeu? Viu uma sepultura e vocês, entendeu? Escapou. Não sei o quê. Isso está edificando o que na vida da pessoa? Me diz. Entendeu? Importa que, né? A palavra diz que importa que meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Né? Na palavra da verdade, do espírito da verdade. Para ter o quê? Para ter um culto racional, transformação. Para ter Gálatas 5:22, né? Não foste vós que me escolheste, mas, né, está lá em João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi vocês, né? Escolhi para que vocês dê o quê? Dê aquilo que vocês vão ter. Se vocês se converterem, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, né, mudar de caráter, né, mudar o caráter humano, manipulador, para o caráter que está em Gálatas 5:22, né, que é o domínio próprio, o amor verdadeiro, sem fingimento, isso, aquilo outro, entendeu? Mudar. Então, se esse povo que se chama, se eles entenderem isso, né?
Então está escrito lá, não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. E escolhi para que vades e deis fruto e o fruto permaneça. Que vocês mudem de caráter e o caráter permaneça, né? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se vocês vão edificar outros, então que vocês sejam edificados, né? Todo mundo no culto racional, né? Se não for racional, não há o quê? Transformação. Só vai ter o quê? Ritual. Só vai ter o quê? Tradição. Não é verdade? Então, tem que prestar atenção. Culto racional é o quê? Transformação. E não só tradição. Costumes, coisas rotineiras. Né? Entendeu? Que vovô fazia assim, aí fulano fazia assim, porque eu aprendi com fulano, que eu não tem que aprender com fulano, não. A gente tem que aprender com o Espírito da verdade. Porque hoje a palavra não é inspirada, não. Hoje é iluminada. Isso tudo já foi revelado. Entendeu? Então a hermenêutica não pode ser o que? Sabedoria humana. Lá em Gálatas 1, versículo 21, me parece, está escrito: acaso nós somos treinados para aprender com homens? Não. Se nós formos treinados para aprender com homens, não somos o quê? Servo de Cristo. Entendeu? Vamos fechar por aqui e vamos estar meditando na palavra da verdade. Tchau, Luiz. Tchau, Flor. Se inscreva. Nunca pare de lutar. Nunca pare de sonhar.